É isso aí, turma, mais um vídeo para vocês. Você conhece a regra do 50, 30, 20? Você já fez essa divisão ou você faz essa divisão com o seu salário, com o valor que você recebe? Estou aqui com um salário mensal de R$ 4.000 e eu vou fazer essa divisão de 50, 30, 20. O que é isso? 50%, 30% e 20%, que dá um total de 100%. Eu vou dividir esse salário de 4.000 em 3 porcentagens, 50%, 30% e 20%. Antes de qualquer coisa, já se inscreva aqui no canal, deixa seu like, beleza? Curte esse vídeo e ative os sininhos das notificações para toda vez que a gente colocar um vídeo aqui, chegar para você aí o aviso, beleza? Então, vamos dividir esse salário em 4 partes. Galera, se você conseguir fazer isso na sua vida financeira com o seu salário, ou você está liderando aí o topo da área financeira, das finanças aí para sua casa, beleza? Então estamos aqui com um salário de R$ 4.000, beleza, galera? Ó, salário aqui, ó, de R$ 4.000 e nós vamos dividir esse salário em 3 partes. 50% desse salário vai para os gastos fixos, para as necessidades fixas, beleza? São aqueles gastos que não tem como você não gastar com eles, são as dívidas fixas. 50% desse salário de 4.000 a gente vai dividir para esses gastos fixos. 30% desse salário vai para os desejos, que é os gastos variáveis, que muitas das vezes é uma internet, um restaurante, aquelas compras supérfluas, ou um lazer, algo do tipo. Então, 30% vai para esses desejos, esses gastos variáveis. E 20% desse salário a gente vai colocar em investimentos. Investir para que a gente consiga uma futura, talvez, aposentadoria, beleza? Vamos dividir aqui. 50% de 4.000 é R$ 2.000, ou seja, os gastos que vai para os gastos fixos, ou seja, eu vou ter que ter uns gastos fixos no valor de R$ 2.000, não pode passar isso. Eu até dividi aqui, dando um exemplo, isso aqui, lembrando que é um exemplo, tá, galera? Um exemplo aqui, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas eu coloquei aqui, ó, o aluguel R$ 600, uma luz de 200, uma água de 100, alimentação 1.000 e coloquei aqui um transporte, né? Um gasto de transporte de R$ 100. Então, totalizando aqui com aluguel, luz, água, alimentação e transporte, dá um gasto de R$ 2.000, que representa 50% dos 4.000, 50% do salário. Então, a gente vai fazer essa divisão. 50%, que é R$ 2.000, que é 50% de 4.000, e esses R$ 2.000 tem que dar para pagar esses gastos fixos, beleza? Agora, os 30% de 4.000, que vai para os gastos variáveis, é R$ 1.200. Lembrando também, galera, que você pode modificar essas porcentagens. Em um outro vídeo eu vou trazer com uma porcentagem diferente, beleza? Com números diferentes. Então aqui hoje a gente está 50, 30, 20. 30% que representa 1.200 dos 4.000 vai para os gastos variáveis. Aí é onde entra a internet, você vai pagar uma internet, aí tem o lazer, o passeio, aqueles gastos supérfluos, aquelas compras variáveis, beleza? E 20%, que é R$ 800, que é 20% dos 4.000, representa R$ 800, beleza? E vai para os gastos, que não é para gasto, na verdade, vai para os investimentos, beleza? Que é o investimento para a sua aposentadoria, a reserva de emergência. Então, galera, dividindo esse salário em porcentagem de 50, 30 e 20, a gente consegue ter R$ 2.000 para os gastos fixos, consegue ter 1.200 para os gastos variáveis, está incluso várias coisas, e R$ 800 para o investimento. Pode dividir R$ 400 para uma aposentadoria,
um investimento em uma renda fixa e R$ 400 para uma reserva de emergência, beleza? Então a gente consegue dividir. Então, galera, quanto que você ganha? Você ganha 5 mil, 6 mil? Você já fez essa divisão? Você já dividiu o seu salário em 3 porcentagens? 50% para tal coisa, 30% para tal coisa e 20% para tal coisa? Isso é uma regra básica, é um padrão básico que, se você seguir, você consegue estabilizar a sua vida. Só que você tem que enquadrar os seus gastos dentro dessas porcentagens para que dê certo a matemática e você consiga deslanchar, andar para frente, fazer com que a sua vida dê uma subida, beleza? Se você acha que 50% às vezes representa muito pouco dos seus gastos fixos, porque às vezes o seu aluguel é mais caro. Eu coloquei aqui um exemplo de R$ 600, mas às vezes o seu aluguel é 1.000, é 800, a sua luz vem 300, não vem 200. Então você vai aumentar a porcentagem dos seus gastos fixos, beleza? Aí vai diminuir a porcentagem dos gastos variáveis e diminuir também a porcentagem do investimento. Então, galera, mais uma dica simples, objetiva, que pode te ajudar a organizar a sua vida financeira de alguma forma, beleza? Tamo junto, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.